Amém. Amém. Peguei. Tá ligado. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Tá saindo não, tá? Sem som? Sem som? Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos os irmãos que estão aqui. Também que o Senhor possa abençoar a todos. Também aqueles que estarão ouvindo depois essa mensagem pelo canal do YouTube. Que a bênção possa alcançar a todos. Irmãos, louvado seja o Senhor. Que essa semana, pelo intervalo do alimento diário, nós estaremos começando um novo segunda-feira, aí na comunhão com os irmãos, a liderança da igreja, nós tivemos um sentimento de falarmos um pouco sobre a realidade da ceia do Senhor. Até mesmo para ajudar os novos que chegaram, que ainda não ouviu sobre o que é a ceia do Senhor, e também nós, os mais velhos, sermos renovados com respeito a essa visão. Porque às vezes com o tempo nós vamos perdendo a visão, achamos que é tudo comum, e não é comum, irmãos. Ó Senhor Jesus, e nós precisamos de ganhar isso, irmãos. O que significa, aos domingos, nós reunirmos aqui e partir o pão? Às vezes nós temos a tendência de ir para os extremos, né? Às vezes alguns dão muito atenção ao aspecto exterior, aspecto físico, mas existe uma realidade espiritual por trás disso. Por que o Senhor deixou, né, esse mandamento de nós participarmos da ceia do Senhor? O que significa isso? Se nós ganharmos isso, irmãos, a nossa reunião aos domingos será transformada, irmãos. Será uma reunião cheia de desfrute, cheia de irmãos, e Deus ficará muito satisfeito. Nós temos que entender isso, até mesmo ajudar os irmãos, os jovens, os adolescentes que estão participando, porque às vezes nós podemos cair no erro do catolicismo romano, de idolatrar os elementos. Ou às vezes podemos cair também no erro do cristianismo, de deixar a coisa muito leve, né? Os dois vão para o extremo. Alguns acham que aquilo, quando participa ali, é realmente o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Falam que a ceia deles é uma vez ao ano. E nós vemos pela prática, depois nós vamos ver em Atos 20, né, eu esqueci o versículo agora, mas fala que era no primeiro dia da semana, a igreja reunia para partir o pão. Então, tem que haver um equilíbrio nisso aí, irmãos. Nós queremos trazer uma visão segundo a palavra de Deus. Não queremos, irmãos, dar nossa opinião, mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Isso é muito importante, irmãos. O que quer dizer a ceia do Senhor? É igual o batismo, às vezes, né? São duas coisas que o Senhor deixou, que tem algo exterior, mas tem muito significado espiritual. Uma é o batismo, a outra é a ceia do Senhor. Às vezes, nós ficamos preocupados de algumas pessoas batizarem sem saber e sem entender o que isso significa, que estão sendo batizados. O batismo significa sair do mundo. O batismo significa uma conversão total ao Senhor, a Deus. Nós morremos para o mundo e vivemos para o Senhor. Essa é a realidade do batismo. Não é apenas passar pelas águas. Itaúna, muitas pessoas já passaram pelas águas,
mas continua com o seu viver a mesma coisa aí fora aí, então não tem significado espiritual, não tem realidade espiritual isso aí, irmãos. Então o batismo tem que ser novo para nós todos os dias da nossa vida, irmãos. Não pode ser apenas uma vez, eu fui batizado, mas é todos os dias, tem que ser estar novo em nosso viver. Então nós temos que entender isso aí. E também, irmãos, a ceia, o porquê que nós reunimos e passamos os elementos aqui, o que isso significa para nós, qual que é a importância disso, irmãos? Alguns, pode até colocar isso, idolatrar essa questão, a santa ceia do Senhor. Eu tenho que participar da santa ceia do Senhor. A semana passada eu não participei da santa ceia do Senhor. Mas o que quer dizer isso aí, irmãos? A gente tem que ter esse senso de curiosidade com a palavra de Deus. Tudo, irmãos, é espiritual. Deus é espírito. A palavra de Deus é espírito, irmãos. Não é apenas algo exterior, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, talvez é o livro que mais nos explica sobre o que é a ceia do Senhor. A partir do versículo 23, está escrito o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o beberdes este pão, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então é algo muito sério, irmãos. Interessante que a primeira vez que foi falado, introduzida a ceia do Senhor, é em Mateus capítulo 26. Ali o Senhor Jesus reuniu os discípulos para celebrar a Páscoa, e ali houve uma transição de era, houve uma mudança de testamento. Ali foi colocado um fim ao Antigo Testamento e introduzido um Novo Testamento com a ceia do Senhor. Então, ali já não era mais a Páscoa, ali foi a última Páscoa, e começou a primeira ceia aqui na terra. E o versículo 29 de Mateus 26, o Senhor associou a ceia do Senhor ao reino. No versículo 29 de Mateus 26, versículo 29, fala: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então isso quer dizer que a ceia, ela tem um aspecto espiritual que está ligado ao reino de Deus. Tem tudo a ver com o reino de Deus. Então quando eu participo da ceia, eu estou declarando que eu sou um com o reino de Deus. Eu vivo para o reino de Deus. Eu luto pelo reino de Deus. Eu quero o reino de Deus. Eu quero viver aqui na terra para o reino de Deus. Esse é um ponto sobre a realidade, da ceia do Senhor. Mas em 1 Coríntios, voltando ali em 1 Coríntios capítulo 11, irmãos, antes de falar sobre a ceia do Senhor no capítulo 11, Paulo falou sobre a mesa do Senhor no capítulo 10. O capítulo 10, Paulo falou sobre a importância que é a mesa do Senhor. Então, ele mostrou que, usado pelo Espírito Santo, que em todo o universo existe duas mesas que nós estamos participando.
aqui no versículo 20, ele fala o seguinte: antes digo que as coisas que eles sacrificam, isso aqui está falando sobre os ídolos, tá? Quando alguém sacrifica alguma coisa ao ídolo, é demônios que estão sacrificando. A palavra de Deus está falando. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Ao 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que eles? Então aqui a palavra nos mostra que em todo o universo existem duas mesas. Ou a mesa de Deus, ou a mesa dos demônios. Ou você está numa, ou você está em outra. Não existe uma neutra. Ah, não, eu sou neutro, eu não estou nenhuma, isso não existe, espiritualmente falando. Então a melhor coisa é estar na mesa do Senhor, desfrutando da mesa do Senhor. Desde o princípio, quando Deus criou o homem, Deus preocupou-se com a dieta do homem. Desde o princípio. Às vezes nós queremos fazer algo para Deus, servir ao Senhor, mas Deus está preocupado com o que você anda comendo. Qual que é a sua dieta espiritual? O que você anda comendo? Desde o princípio ali, quando em Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no jardim. Não foi numa escola, não foi numa capela, aí ele vivia ali ajoelhado, orando. Não, Deus colocou o homem em um jardim. No capítulo 2, versículo 8 e 9, fala assim, ó: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O jardim é um lugar de desfrute, um lugar aprazível, um lugar gostoso de viver. O versículo 9 fala: do solo fez o Senhor Deus brotar toda árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Então o Senhor estava preocupado com a alimentação do homem. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o versículo 15 fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Então aqui o Senhor estava preocupado que o homem comesse. O homem tinha que alimentar. Mas o que ele estava comendo? Mas ele deu uma advertência. Ele deu uma advertência. No versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então existe uma dieta que nos leva para a morte também, que nos mata. Existe os alimentos espirituais que nos dão vida, que é a palavra de Deus, a comunhão com a igreja, o fluir desse rio, nos leva para a vida. Mas também existe outra dieta também que nos mata. O Senhor aqui, ele está falando sobre isso. E em Deuteronômio, capítulo 8 também, o Senhor sempre preocupou-se com essa questão, o que o homem iria comer. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Aqui, essa terra representa Cristo, mas por outro lado também representa a vida da igreja, o viver da igreja, né? A abundância de alimento, abundância de fartura também. Aqui fala: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel. Isso aqui é riqueza. Isso que é riqueza. É muito dinheiro, não significa muita riqueza. Riqueza é abundância de alimentos. Riqueza é a terra produzir. Isso é riqueza. Um país é rico quando ele produz muitos alimentos. Ele tem condições de suprir todas as necessidades
assim, a população. Dinheiro é muito fácil, dinheiro é fácil de fazer, é só imprimir, mas isso não é riqueza. Riqueza é isso aqui, ó, terra de trigo, cevada, tudo significando Cristo, irmão. Cristo é a riqueza para nós e também a vida da igreja. De figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Aí o 9 fala assim, ó, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavará o cobre. Aí o 10 fala, primeiro verbo, comerás. Comerás. Deus quer que você come. Comerás. E não só comer, comer e te fartar. Comerás e te fartarás. E louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Às vezes nós invertemos esse versículo, né? Primeiro eu vou louvar o Senhor, adorar o Senhor. Eu chego aqui, eu quero cantar, eu quero louvar o Senhor. Mas o que eu ando comendo? Deus está preocupado com isso. Porque a nossa dieta é que vai nos transformar, irmãos. A nossa dieta, nós somos o que nós comemos. O irmão Lee falou uma vez que o povo americano, lá dos Estados Unidos, eles exalavam um cheiro bovino, de tanto que eles comem carne bovina, de tanto que eles comem, aqui vai fazendo parte deles ali. Você fica perto deles, você sente aquele cheiro ali bovino ali, né, de gado, aquela coisa ali, de tanto que a dieta deles é esta. Então nós somos o que nós comemos. Isso que vai nos transformar. Então o Senhor está preocupado com isso. Não é o que você está fazendo, tanto fazendo, é o que você está comendo. Quantas vezes você come a palavra de Deus? Quantas vezes você desfruta de Cristo? Quantas vezes que você, né, participa de uma reunião, você ali libera o seu espírito, come a palavra? É isso que vai nos transformar, irmãos. Senhor Jesus. Então, aqui, ó, comerás e te fartarás. Os dois capítulos da Bíblia, os maiores versículos do capítulo da Bíblia, fala sobre a palavra de Deus. O Antigo Testamento é o Salmo 119. Fala sobre a importância que é a palavra de Deus. E no Novo Testamento é o capítulo 6 de João, onde o Senhor fala sobre que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Né? Em João 6, 35, aqui o Senhor não falou assim, olha, eu sou aqui o juiz, eu sou aqui aquele que vai condenar vocês, não. Ele falou sobre a necessidade deles alimentarem. João 6, 35, ele fala assim, ó, declarou-se, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Para que serve um pão? Para colocar aqui em cima do público, aqui, nós ajoelharmos diante dele, adorarmos ele, cultuarmos ele. Para que serve um pão? Para comer, irmãos, para alimentarmos, para nos satisfazermos. Aí ele continua, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Agora o 57, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Alimentar, irmãos. Deus não está tão preocupado com a nossa adoração, às vezes, né, com o nosso serviço, às vezes, espiritual. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu não posso ficar... Não, irmão, primeira coisa que Deus está preocupado, qual é a sua alimentação espiritual? O que você anda comendo? Quando você está sozinho, o que você anda comendo? Aquilo que vai te dar vida ou aquilo que vai te matar você? Existem muitos alimentos aí fora, né, que tem um rótulo bonito, mas dentro tem um veneno. Né? Se você ingerir, vai matar você. Né? Deus sempre preocupou-se com a mesa. O Antigo Testamento, em Êxodo 25, ali fala sobre os itens do tabernáculo, e um deles era a mesa. Né? Deus tem prazer em ter a comunhão numa mesa. A verdade, irmão, o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, as melhores comunhão dele com as pessoas era em torno de uma mesa, né? Não era no templo lá em Jerusalém.
O Senhor amava ir para Betânia ali, porque onde tinha a casa de Lázaro, Simão o leproso, ali tinha aquela doce comunhão em volta ali de uma mesa, né? Então o Senhor sempre preocupou com essa questão da mesa. Então em Êxodo 25, versículo 23, 23 fala assim, ó, também se fará uma mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Agora o versículo 30. Porás sobre a mesa os pães da preposição, diante de mim perpetuamente. Então ali no santo lugar, a figura do tabernáculo, tinha ali a mesa. Tinha um candelabro, tinha a mesa e tinha o altar de incenso. A mesa ali tinha 12 pães ali, onde os sacerdotes, eles deveriam sentar ali para desfrutar dos pães. E era interessante, e o pão dele, ele tinha que passar para o outro, um servindo o outro, né? Então, eles ali simbolizando a comunhão. Então, a mesa do Senhor, irmãos, em Coríntios capítulo 10, ela tem tudo a ver com o nosso desfrute. Deus está preocupado com o nosso desfrute, irmão, durante a semana. O que nós comemos durante a semana, ao chegar aqui no domingo, na ceia do Senhor, tinha que ser o ápice. Tinha que ser o apogeu de tudo, né, irmão? Nós trazemos as riquezas para a ceia do Senhor. Aí Deus ficará satisfeito, irmãos. Porque a mesa é para o nosso desfrute, mas a ceia do Senhor é para o desfrute de Deus. Senhor Jesus. Coríntios, irmãos. 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 10, Paulo tratou só de problemas. Se você estudar 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 10, Paulo tratou só de problemas da igreja. Era pecados, era divisão, né? Era muitas coisas acontecendo ali, os presbíteros não faziam nada, Paulo teve que agir. E é interessante que hoje o cristianismo quer pegar esse problema, trazer para a igreja, né, irmão? Colocar a igreja também, né? Mas é falta de entender o que estava acontecendo ali. Então, ao que chega no capítulo 11, o tom da conversa mudou. Né? Houve uma mudança ali, assim, a conversa ficou mais séria. O assunto mudou. Ali, Paulo, ele iria começar a falar de algo muito mais profundo e elevado. Então, antes de falar da ceia do Senhor, ele falou sobre a importância que é o encabeçamento de Deus em nossas vidas. Então aqui do versículo 1 até o versículo 16, ele faz aqui um parênteses entre a mesa do Senhor e a ceia do Senhor. Ele quer mostrar o seguinte, que sem o encabeçamento de Cristo em nossa vida, a ceia não tem sentido, irmãos. É só ter a vida livre, faço o que quero, vou aonde quero, vivo do jeito que eu quero. O domingo, quando eu chego e participo da ceia, irmão, não tem peso nenhum, irmãos. Não tem sentido nenhum. Então ele fala aqui que, no versículo 2 do capítulo 11, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então aqui o assunto é sobre a questão de encabeçamento. Irmãos, quando nós cremos no Senhor, eu acho que muitos que pregaram para nós o Evangelho, acho que pregou de uma forma errada, né? Nos prometeram coisas e às vezes, e não falou do Evangelho genuíno, que Deus está te salvando para tomar conta da sua vida. Às vezes, ninguém nunca falou isso com você. É ser um cristão, é obedecer a Cristo, é fazer a vontade dEle, é expressar a Cristo, é ser um crente, é abandonarmos o mundo, as coisas que ofendem a Deus, as coisas que são pecaminosas, as coisas que entristecem a Deus. Isso que é a verdadeira vida cristã. Irmãos, Deus ele não nos salvou apenas para termos uma boa vida aqui na terra, irmãos. Deus tem um plano, tem um propósito muito mais elevado.
Deus tem uma economia, Ele tem uma administração em todo esse universo. Nós, às vezes estamos buscando uma vida boa, confortável, para termos prazer aí no mundo, para largarmos as coisas do Senhor. Às vezes o Senhor nos restringe com bens materiais, com riquezas financeiras, porque sabe que às vezes nós vamos atolar esse mundo aí. Nós vamos chutar o balde, vamos fazer coisas horríveis às vezes. Às vezes até isso é a misericórdia do Senhor para conosco, irmãos. O Senhor está nos guardando de certas coisas. Senhor Jesus. O homem caído, ele não pode ter riquezas e poder. Ele não pode. Ele vai fazer coisas absurdas. Senhor Jesus. Isso não quer dizer, irmãos, que você não possa ser rico, tá? Que você não possa ter bens materiais. O problema está no nosso coração. Onde temos colocado o nosso coração? Qual que é o nosso foco? É reinar com o Senhor? É ser um vencedor? Qual o preço que eu estou disposto a pagar para entrar no reino de Cristo eternamente, quando o reino se manifestar? Qual o preço que eu estou disposto? O que eu estou disposto a abrir mão da minha vida por causa disso? Para isso, irmão, Cristo tem que encabeçar a nossa vida. Nós temos que deixar o Senhor encabeçar a nossa vida. Aí depois disso, Paulo pôde então falar sobre, então, com respeito à ceia do Senhor. Aí ele começa falando, aqui no versículo 17, do capítulo 11, nisso, porém, eu vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Irmãos, o maior pecado contra o corpo de Cristo é a divisão. Tá, irmão? O maior pecado, irmãos, é a divisão. Existe o pecado contra Deus, contra o Espírito Santo, mas também existe o pecado contra o corpo de Cristo, irmãos, que é a divisão. E toda divisão procede da vida da alma, procede do ego humano. Toda divisão. A insatisfação brota no nosso coração por causa de alguma coisa, e eu não estou bem, aí começa a colocar a culpa na igreja. Começa a colocar a culpa nos irmãos. E começa, às vezes, até contaminar os irmãos na igreja. Começa até mesmo a falar alguma coisa aos irmãos, para trazer os irmãos para o meu lado. É o princípio de Lúcifer. Lúcifer começou assim. Você acha que Lúcifer rebelou contra Deus assim, uma hora para a outra? Não. Ele teve o tempo de influenciar a terça parte dos anjos. Ele teve tempo para isso. Ele planejou ali, ele maquinou ali, e fez algo, as coisas ali aconteceram para convencer a terça parte dos anjos, irmãos. Ele tinha que ser uma pessoa eloquente, capacitada, uma pessoa de muitos recursos, e convenceu. E houve uma tragédia no universo por causa disso. E às vezes também nós somos assim, irmãos. Às vezes nós não concordamos com certas coisas. Irmãos, você não é obrigado a concordar com tudo que a igreja faz ou que os irmãos estão fazendo. Mas vai orar ao Senhor, irmãos. Fala, Senhor, eu não dou conta. Isso que os irmãos estão falando sobre imersão, né? Eu não dou conta, Senhor. Mas evita de falar, de contaminar os outros irmãos. Tá, irmão? Porque senão você pode estar trazendo dano para você. Eu não quero saber quem está certo, quem está errado. Se o irmão a quem o Senhor está usando, ele estiver errado, Deus vai tratar com ele, irmãos. Mas graças a Deus que eu estou sendo abençoado por estar nesse fluir desse ministério e praticando a palavra. Às vezes alguns rejeitam certas coisas, mas estão só afundando espiritualmente. Está só caindo e ainda insiste. Eu não concordo com isso, Aí gera o quê? Divisão a igreja, irmãos. Aí tem um partido que concorda, tem outro partido que não concorda. Irmão, isso é um pecado gravíssimo na igreja, irmãos. Não pode haver, irmãos, divisão entre nós. Qualquer resquício, irmãos. Irmão, eu sei que tem coisas que às vezes não nos agrada. Às vezes uma coisa que o irmão fala com a gente, às vezes o tom de voz que o irmão usa. Irmãos, a palavra mesmo dessa semana, a imersão, não falou sobre a importância do perdão?
não enfatizou tanto a questão do perdão, irmãos? Aprendemos a perdoar uns aos outros? Senhor Jesus. Então, irmãos, né? O hino que nós cantamos, o último, que fala que bênção no Senhor permanecer. Há uma bênção, irmão, de permanecer. Ó Senhor Jesus, ainda que eu não estou entendendo, ainda que eu não estou sendo mas eu quero permanecer. Aqui é meu lugar, Senhor Jesus. Então, irmãos, o pão que nós partimos aqui no domingo, representa o quê? A unidade. Aí no capítulo 10, volta a sua Bíblia aí, né? 10, Senhor Jesus. No versículo 16, 1 Coríntios 10, 16, fala assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Ao 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O participar da ceia do Senhor também é uma declaração. Somos um com Deus e um com os irmãos. Eu não posso ter problema, dificuldade com o irmão. Eu não posso ter, né, um amargo com o irmão sem tratar aquilo, irmãos. Aliás, irmãos, isso é algo tão sério, irmãos, que nem ofertar eu posso. Você sabia disso? Se eu tiver com problema com algum irmão, em Mateus capítulo 5, às vezes as nossas ofertas está chegando a Deus como algo desagradável a Deus. Mateus capítulo 5, o que fala aqui? Cadê Mateus? Mateus capítulo 5. Senhor Jesus. No versículo 23, fala assim, ó, se pois, olha só que a seriedade que é, irmãos. Deus vê o coração. Deus está interessado, irmãos, na questão espiritual. Não é o quanto que eu estou ofertando ali, se eu estou enchendo gasofilácio ali de oferta, de dízimo, irmãos. Se eu não tiver um coração adequado, isso está sendo um fogo estranho para Deus, irmãos. Aqui no versículo 23, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, irmão, reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Ao 25, continua falando, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça, e sejam recolhidos em prisão. A prisão aqui, irmãos, é as trevas exteriores. Reconcilia enquanto há tempo, irmãos. Libera o perdão. Arrependa-se, se foi você a causa, arrependa rápido. Libera o perdão, irmãos. Irmãos, imagina um pai, um bom pai de família, que tem muitos filhos, o domingo ali, a mesa ali, o almoço assim, de família, todo mundo sentado à mesa ali, aí ele vê que tem dois filhos dele que não conversam com o outro. É uma tristeza muito grande aquele pai. É na verdade, o pai vai ficar muito triste, fala, puxa vida, só. Minha família reunida aqui, e os dois estão de mal um do outro. Quanto mais Deus, irmão. Imagina que na ceia do Senhor, né, Deus está aqui, eu não vou participar porque eu estou com problema com o irmão e não quero nem ver a cara dele. Senhor Jesus. Irmãos, tudo bem. Então você está fora do reino também. Então não espere reinar com o Senhor também, irmãos. O Senhor falou em Mateus 12 que um reino não pode ser dividido. Um reino dividido, irmão, ele não subsiste. Mateus 12. Senhor Jesus. Versículo 25, né? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, irmão, todo reino, irmãos, dividido é a ruína desse reino. Eu não estou
querendo entrar aqui no contexto aqui que ele falou isso, mas estou querendo só usar o versículo, irmãos. Que o reino de Deus não pode ter divisão. Então, voltando em Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, então, aqui começa falando, né? No versículo 23, Paulo fala que recebeu do Senhor, né, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu, e também o cálice também, fala sobre o cálice. Aí no versículo 27, ele fala assim, ó, pois por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é beber, irmãos, indignamente, irmãos? É beber de uma forma leve, irmãos, de ser de qualquer maneira. Eu não estou vivendo a vida da igreja, eu não estou vivendo para o Senhor, eu estou atolado com o mundo, eu vou onde que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu bebo bebida alcoólica mesmo, eu estou fumando, eu estou bebendo, eu vou embalado e estou nem aí. Irmão, e chega aqui, quer participar da ceia, irmão? Isso é participar indignamente, irmãos. Você não tem a visão o que é o corpo de Cristo. Você não ganhou. Você está aqui às vezes porque alguém te convenceu. Mas você não tocou a realidade espiritual por trás disso, irmãos. Isso é um viver indignamente, irmão. Participar aqui, tratar uma coisa com uma coisa leve, a coisa é sem importância. Eu fui batizado, então eu posso participar da ceia. Alguns pensam isso. É claro, irmão, que o primeiro item para participar da ceia do Senhor é ser um filho de Deus e, de preferência, irmão, é ser batizado, tá, irmãos? Né? Orientar a pessoa a ser batizado. Quando trouxer algum convidado na nossa reunião, irmão, os domingos, que não é um filho de Deus, que não foi batizado, orienta ele a não participar, irmãos, tá? Agora, e se vier um irmão de outro grupo aqui para participar, ele pode participar, irmão. O pão representa a unidade aqui da cidade, irmãos. Mas nós não podemos participar de outro pão. Porque o pão que eles partem lá, não representa a unidade, o único pão da cidade, a administração de Deus. É um pão divisivo. Você não pode estar indo lá, irmão. É em grupo cristão que se você não for batizado lá com ele, você nem pode participar da ceia deles, irmãos. Você não pode fazer isso, irmão. Então, irmãos, agora alguns nos acham prepotentes e pretensiosos de falar que somos a igreja que Itaúna. Por que vocês são a igreja de Itaúna? Irmãos, é por causa da posição que nós tomamos, a base que nós tomamos. Nós não somos os melhores. Nós não somos os melhores em questão material, financeira, né, em recursos espirituais às vezes, em música. Não temos aqui um grande coral. Não temos aqui, irmãos, um grande templo aqui. Não temos, irmãos. Mas qual que é a posição que nós tomamos, irmãos? Em qual base que nós nos reunimos? Né, irmãos? Isso você tem que entender sobre a igreja, irmãos. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Uma igreja em cada cidade. A unidade, somos pela unidade, a unidade do povo de Deus. Agora, por que nem todos que vêm reunir conosco? Porque nem todos querem isso, irmãos. Nem todos os filhos de Deus, eles querem isso, a unidade, irmão. Nem todos querem aprender a negar a vida da alma, a tomar a cruz e seguir o Senhor. Nem todos querem isso, irmãos. Às vezes querem a posição. Né? Alguns acham bonito que a cidade tem muitas igrejas evangélicas. Puxa vida, né? É uns bairros aqui, tem umas 5, uma perto da outra. Que bênção. Não, isso não é bênção, irmão. Isso é um pecado contra o corpo, irmão. Porque está dividindo, está esfacelando o corpo de Cristo. Satanás, ele está dividindo o povo de Deus. Senhor Jesus. Ou quando o reino voltar, haverão ali partidos, os reinos. Haverá ali um grupo da quadrangular, um da Assembleia, outro da Adventista. Não, irmãos. Haverá um povo de Deus, irmão. Um só povo de Deus, irmão. Por que não começar hoje a buscar a unidade do povo de Deus, irmãos? Que é o caminho da bênção do Senhor. E também entre nós, irmãos. Não pode haver divisão entre nós. As irmãs, às vezes, têm muita dificuldade aí na questão assim, emocional, né? É fácil das irmãs sentirem, ficar ofendidas.
Irmãos, não deixe que isso atrapalhe sua vida espiritual. Libera o perdão, procura, reconcilie, arrependa-te, né? Os casais precisam estar bem. Senhor Jesus, a vida de Deus é uma vida de unidade. Deus é um. Efésios capítulo 4, né? Efésios capítulo 4. Isso mesmo. Versículo 3. Depois a gente volta em Coríntios 11. Efésios 4, 3. O que fala aqui? Fala assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então por que ter divisão entre nós? Há um só Espírito, um só corpo, um só batismo. Deus é um. Deus é um. E onde não há unidade, irmãos, tudo se torna fraco. Você quer ver a família que é fraca? É quando a família é dividida. Não consegue fazer nada. Uma empresa se torna fraca quando a empresa está dividida. Cada um pensa de um jeito, age de um jeito. Onde há unidade, há força, irmãos. Né? Há um poder. Eles andam juntos. A mesma visão, o mesmo foco, o mesmo objetivo. Também a igreja, irmãos. Então, voltando aqui em 1 Coríntios 11, aí o versículo 28, capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Então é cada um, irmão, pessoalmente. Nós nunca vamos chegar perto de você e falar assim: não pega o pão, não participa, a menos que a gente saiba de alguma coisa muito séria, tá, irmãos? Se nós soubermos, né, às vezes é necessário chegar perto e falar. Mas é você, assim, diante do Senhor. E não é falar assim: para essa semana, o que foi que eu fiz? Deixa eu ver, o que foi que eu fiz? Eu pequei? Deixa eu ver. Não, posso participar. Não é isso não, irmãos. Não é isso não, irmãos. Senhor Jesus, eu envolvi com as coisas da igreja, eu envolvi com os irmãos, mesmo trabalhando, eu fiz imersão na palavra, né? Eu participo, eu sei as coisas que estão acontecendo, eu sou um com o Senhor, eu quero trazer o reino do Senhor, eu amo a vida de Jesus. É isso, irmãos. É estar desesperado. É estar desesperado com as coisas do Senhor. Irmãos, aí a ceia vai ter uma realidade, irmãos. Senhor Jesus. Né? A todo momento, irmãos. Nós estamos, às vezes, preocupados com outras coisas, leve e tal. Irmãos, é estar conectado com o reino. O sangue nos olhos por causa do reino. Né? Ali, atento. O que Deus está fazendo? Né? Igualzinho ali os valentes de Davi. Perto de Davi. Davi ia para lá, eles estavam perto, ouvindo. Davi ia para cá, eles estavam ali perto, ali ouvindo. Davi suspirou. Quem me dera tomar um copo de água. Suspirou, ele não pediu não. Eles ouviram aquilo, saiu correndo na hora, irmãos. Irmãos, é isso também, irmãos. Ouviu o suspiro de Deus. Tem coisas que às vezes Deus não fala, mas você sente que é a vontade dele. Ao que você vê que é a vontade dele, você sai correndo, é isso, imediatamente. Irmãos, quando chegar no domingo, a nossa ceia vai ser gloriosa. Ela vai causar um impacto nesse universo, irmão. Satanás ele vai tremer, porque vai ter um grupo que é um só. Apesar de sermos muitos, somos um com o Senhor, um com a sua vontade, um com o seu reino. O Senhor pode contar comigo. É o que é? É isso. Amém. Pode contar comigo. E hoje os irmãos que estão na obra à nossa frente têm nos dado muitas opções, irmãos, para participarmos. Eu posso orar por você. É o CEAP.
Irmãos, é sair para pregar o Evangelho. Senhor Jesus, é a obra na África. Oramos, ofertamos para a África. Estamos envolvidos com isso. Visitamos os irmãos, apacentamos o rebanho. Cuidamos dos irmãos. Pelo menos ali o meu GF. Eu estou preocupado com os irmãos, eu estou cuidando dos irmãos. Agora, se eu não estiver nem aí, irmãos. Senhor Jesus, irmãos, que ceia que vai ser essa no domingo, irmãos. Misericórdia. Vai ser um ritual religioso. Ritual religioso. Eu vou estar participando aqui, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmão, examine-se a si mesmo, tá? Cada um a si mesmo. Ó Senhor Jesus. Aí o 29. O 29 é mais sério. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Está vendo, irmãos? Comer sem discernir o corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo, irmãos. Eu tenho que discernir isso, irmão. No universo é um corpo. Eu estou nele. O batismo também nos introduziu para dentro do corpo de Cristo. Quando você creu no Senhor, a vida de Deus entrou em você. Quando você foi batizar, você foi introduzir para dentro do corpo de Cristo, e o corpo é um. Há um só corpo, irmãos. Então é se discernir o corpo, é saber que o corpo é um, que não tem divisão. Um membro fora do corpo, ele é horrível, é sinistro. Né? O seu braço no seu corpo, ele é bonito. Corta o seu braço e põe aqui em cima para você ver. Que coisa feia que fica. Não é verdade, irmão? Então, o meu lugar é no corpo. Mesmo eu tendo alguma dificuldade com alguns irmãos, mas eu tenho que estar ali no corpo. Então, irmão, discernir o corpo. O pão que nós partimos aqui, irmão, ele tem que representar a unidade do povo de Deus. Ele não pode ser um pão ser divisivo. Não, aqui só nós, aqui só os irmãos que têm curso superior que podem participar desse pão. Então, é um pão divisivo. É só os irmãos que são médicos. Nós vamos fazer aqui um grupo de crente médico. Misericórdia. Ah, não, vamos fazer uma igreja só de jovens e adolescentes. Essa divisão. Irmão, todos fazem parte do corpo de Cristo, irmão. Não pode ter divisão, não pode ter partidos. Há serviço diferente, há serviço de adolescente, há serviço de jovens, há serviço de crianças, mas tudo para o corpo, tudo para a igreja. Não é algo separado. Senhor Jesus, os jovens aí, por exemplo, têm que participar do GF, irmãos. A gente sabe que os jovens têm dificuldade de participar da reunião de casas, né? Por quê? Porque, irmão, a maioria são os mais velhos, né? Irmão, mas você tem que participar, você faz parte do corpo de Cristo, irmão. Não pode ter só um GF de jovens ali às vezes, né? Não, ali os mais velhos, aqui o GF de jovens. Não, irmãos, somos um. Em Cristo, irmãos, que fala em Efésios, irmão, não há bárbaro, não há cita, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Senhor Jesus. Então, irmãos, temos que discernir o corpo. E alguns, o rejeitar isso, irmãos, o viver às vezes de forma leve, aí vem a disciplina de Deus. Porque, irmão, ai daquele que tocar no corpo de Cristo, irmãos. Senhor Jesus. Em Atos capítulo 9, quando Paulo ali, ele teve um encontro com o Senhor, acho que a primeira visão espiritual que ele teve é sobre o corpo de Cristo. Porque o Senhor falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A quem Paulo está perseguindo? Os irmãos, os cristãos. Mas a voz disso, eu sou Jesus a quem tu persegues. Perseguir os irmãos, falar mal dos irmãos, é falar mal de Jesus. Você tem a dificuldade com os irmãos, se ele é um filho de Deus, você está tendo um problema com o próprio Deus, irmãos. Mas isso é sério demais. Às vezes o passado, alguns queriam estar na frente, tirar o irmão, ficar no lugar dele e tal, criava uma dificuldade. Cuidado com a administração de Deus na terra.
A ceia do Senhor representa a sua administração. Tocar na administração de Deus é algo muito sério. Em pecados que, se nós arrependemos, Deus nos perdoa. Quando arrependemos, confessamos, Deus nos perdoa. Mas a administração de Deus é algo muito sério. Por isso que no versículo 30, ele fala o seguinte: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esses dormem aqui estavam morrendo. A igreja de Corinto estava sendo disciplinada por Deus. Estava passando por uma disciplina espiritual. E alguns estavam ficando fracos fisicamente, que é fisicamente mesmo. Alguns ficando doentes e alguns até morrendo, porque havia divisão entre eles. Senhor Jesus. Aí o 31 fala, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Hoje, irmãos, o Senhor está nos disciplinando, porque Ele quer que nós sejamos um vencedor. E se você está fazendo qualquer coisa aí, né, contra Deus, está ofendendo a Deus, e nada está acontecendo com você, começa a duvidar da sua salvação, viu? Começa a duvidar, porque Deus não vai deixar. Irmão, um pai disciplina o filho a quem ama. Hebreus 12, o Senhor fala isso, que Deus disciplina quem Ele ama, irmãos. Irmão, se eu faço as coisas, né, eu estou nem aí com as coisas, eu sou um filho de Deus, eu estou vivendo a vida em orgias, em bagunças, fazendo coisas e nada está acontecendo comigo, irmão. Então eu duvido que você é um crente. Porque Deus não vai deixar você ficar assim, irmão. Deus vai disciplinar a sua vida, irmãos. E Ele sabe aonde tocar, em cada um de nós. Ele sabe o que nós precisamos, irmãos. Irmão, então, vamos evitar isso, irmãos. Vamos evitar muito sofrimento em nossa vida, irmão, submetendo ao Senhor. Então aqui fala que o Senhor está nos julgando, porque Ele não quer, aqui no versículo 32, no final fala, para não sermos condenados com o mundo. Para não sermos condenados com o mundo. Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus, irmãos, é algo muito sério, né? É verdade? Né? A ceia, irmãos, a ceia do Senhor, como eu disse, os irmãos, em Atos 20, por que nós participamos da ceia todo domingo? Né? Alguns chegam e nos perguntam, por que a ceia de vocês é todo domingo? Bom, porque é um princípio bíblico, né? É um princípio bíblico. Aqui em Atos 20, né, no versículo 7, fala assim, o primeiro dia da semana, o primeiro dia é o domingo, tá, irmãos? É segunda-feira não, a gente acha que é segunda-feira, né, o primeiro dia da semana, né? O primeiro dia da semana é o domingo, tá? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então eu quero destacar aqui, o primeiro dia da semana, eles estavam reunidos com o fim de partir o pão. Então, é um princípio bíblico, irmãos, a ceia, nós participarmos, né, aos domingos. Mas, irmão, aí se eu for lá para Curitiba, os irmãos partir o pão na terça-feira, não tem importância, irmãos, tá? Como eu disse, não dê tanta importância ao aspecto exterior, irmãos. Você tem que ter a realidade espiritual da ceia do Senhor. É isso que é importante, é isso que Deus tem. Ele quer ver em nós. Às vezes eu estou aqui certinho, participando dos domingos de manhã, quando a reunião é à noite, estou aqui participando, mas estou sem realidade nenhuma. E às vezes, né, irmão, os irmãos lá estão na terça-feira ou na quinta-feira, porque tem algumas igrejas, irmãos, que eles fazem qual é o melhor dia para os irmãos, onde consegue atingir a maior parte dos irmãos. Então, não condene os irmãos. O irmão ele faz parte pão no sábado. Irmão, não preocupa com isso, irmão. Não preocupa com as coisas externas, exteriores. Às vezes, alguns dão tanto valor ao pão, ao cálice, quando passa, e se alguém deixar cair no chão, ai meu Deus, que pecado que foi. O pão caiu no chão. Senhor Jesus. Né? Irmãos, como eu disse, irmão, a realidade é interna, interior, aqui dentro. Como eu estou vivendo.
como eu estou vivendo para o Senhor, irmãos. Deus está vendo isso, irmãos. Senhor Jesus, tá? Então, irmãos, né? Eu preciso parar aqui agora. Então, irmãos, a prática, irmãos, é o domingo, mas não quer dizer que em todo lugar é assim. Aí, irmãos, mas é uma vez por semana. Como eu disse, a mesa do Senhor é para o nosso desfrute. Você tem a semana toda, alimento diário, live, imersão, comunhão com os irmãos, reunião, tudo é nosso. Tudo é para nós. Aí no domingo, irmão, você tem que ter alegria, é divina a reunião, o domingo, irmãos. E alegrar o coração de Deus. É satisfazer o coração de Deus. A reunião do Partido do Pão, nós temos que esquecer de nós, irmãos. Nem oração pedindo para nós, a gente tem que evitar isso, irmãos. Chegar aqui, Senhor, esse meu problema. Não, busque agradar a Deus, adorar o Senhor, exaltar o Senhor. O Senhor é digno, o Senhor venceu, o Senhor é o único Deus, não há outro. Exalta o Senhor, irmão. Esquece de você um pouco, né? A semana toda é para você. Você pode orar por você, para sua família, para seus problemas, né? Senhor Jesus. Mas na ceia, irmão, se dedique ao Senhor. E a primeira coisa é participar dignamente da ceia do Senhor. É participar com realidade, dando testemunho à unidade, dando testemunho. Você é um com os irmãos. Você é um com o mover de Deus. Você é um com aquilo que Deus está fazendo. Eu vivo para isso. Ainda que eu trabalho numa empresa, ainda que eu trabalho autônomo, ainda que eu sou dono de casa, eu faço assim, mas meu coração, eu sou um com o reino de Deus. Aí a ceia vai ter muita realidade, irmãos. Amém? Irmão, isso é apenas um pouco. O assunto é muito grande, é muito vasto, né? Principalmente falando sobre a mesa e a ceia do Senhor. Né? Mas eu acho que isso é suficiente para que o Senhor possa renovar a nossa visão. Lavar nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, para que possamos, o domingo, irmãos, encher esse local de reuniões aqui, né? Fazer uma festa ao Senhor, irmão. Eu espero que amanhã os irmãos venham com alegria no coração, né? Venham com satisfação, né? Com gozo no coração para alegrar juntamente com o Senhor. Deus espera por você, né, irmão? Aqui, fazendo uma festa. Você pode ter um desfrute individual, uma vida individual, mas Deus ama a vida da igreja, do coletivo. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Irmão, antes dos avisos, né, as irmãs pediram que passasse aqui um vídeo, né, de encorajamento sobre a importância da oração. Tá? Alguns irmãos ganharam o encargo aí, há mais de um ano, elas estão tendo essa experiência, irmão, de orar, né, pelos seus filhos, pelas suas famílias, pela igreja, pelos irmãos. Às vezes, irmãos, se nós estamos em pé, às vezes eu não sou o responsável por isso. Às vezes eu estou em pé porque tem irmãs orando por mim. Tá, irmão? Isso é muito importante. Às vezes o Senhor está usando o irmão aqui na frente, mas é porque tem irmãs orando por esse irmão. Então isso é muito importante, irmãos, e é um encorajamento, irmão. Oração é o primeiro e último recurso. Então, assim, as irmãs, elas estão sendo muito abençoadas, então elas gostariam de compartilhar um pouco essa experiência com a igreja e gostaria que vocês também ouvissem isso. Depois, quem quiser participar junto com essas irmãs, chama mães intercessoras, né? Ou mães de oração, mães intercessoras, né? Mães intercessoras, tá, irmão? Né? Então, quem quiser participar, procura as irmãs que vão aparecer o vídeo e tenha também, e faça parte disso, irmãos, né? Não vamos ficar apenas reclamando, né? Murmurando, né? Contra Deus. Vamos orar, irmãos. Né? A oração resolve muitas coisas, todas as coisas em nossas vidas. Amém? Vamos ver o vídeo então.